Olá, pessoal. Então, a gente vai falar agora do um pedacinho que ficou faltando da outra aula, que era sobre os rios voadores, que está relacionado ao clima e vegetação, e aí dando continuidade para a questão da hidrografia na América. Então, a gente vai falar aí sobre o que são esses rios voadores. A gente vai ver que, devido ao clima predominante na América do Sul ser ali, ter uma umidade muito acentuada, a gente vai ver que tem uma influência muito grande com a Cordilheira dos Andes. O que, que isso quer dizer? Já vê que naquela área ali do oeste é caracterizada por terem grandes cordilheiras montanhosas, um relevo extremamente elevado. Na América do Norte, que são as montanhas rochosas, na América do Sul, que são as cordilheiras dos Andes. Então, a gente vai ver que, devido a isso, vai interferir na circulação das massas de ar e do vapor de água que a gente tem nessa região. Isso vai estar relacionado justamente com o nome que se ganhou, que são chamados de rios voadores, que é na massa de ar úmida que se forma no Atlântico, ali no nordeste do Brasil, no litoral nordeste do Brasil, e ela vem em direção à Amazônia, em direção à Cordilheira dos Andes. Então, essa massa de ar faz o sentido leste-oeste, de leste para oeste, chegando ali na área da Cordilheira dos Andes, da encosta da Cordilheira dos Andes, tendo a sua grande precipitação. E aí, o que a gente vai ver? Que à medida em que essas massas de ar vão se deslocando do litoral para o interior, elas vão ganhando força. Por quê? Porque as massas de ar vão entrando para a área ali da floresta amazônica, e aí com a umidade que vai se evaporando da floresta amazônica, vai se aumentando essa porção de massa nessa região. E aí, quando essa porção de massa chega na encosta, encontra, né, ali as encostas da Cordilheira dos Andes, a gente vai ver que justamente essa massa não tem força para ultrapassar essa cordilheira, então acaba chovendo, acaba se precipitando ali nas cabeceiras da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Quais são os maiores problemas relacionados aos rios voadores? A gente vai ver que, com o aumento do desmatamento na floresta amazônica, isso pode comprometer a distribuição de chuvas nos países citados, que é no caso Brasil, Paraguai, Argentina, porque os rios voadores influenciam diretamente a quantidade de chuva, a massa de ar úmida nesses países. E aí a consequência disso vai ser desastrosas tanto para os reservatórios de água das usinas hidrelétricas, quanto para a recarga, para o reabastecimento dos aquíferos, que são aquelas águas subterrâneas, e também o abastecimento dos rios, da água dos rios, para as populações que necessitam desses rios para o seu consumo de água, assim como também vai prejudicar a atividade da agropecuária. E aí, aqui a gente tem o esqueminha sobre os rios voadores, aonde ele se inicia toda essa área aqui, e aí se precipitando. Com o vapor de água, ele vai entrando, vai vindo para o interior do continente, e aí quando entra em contato com a floresta amazônica, vai aumentando cada vez mais por conta da evaporação que se tem na floresta, e quando chega na área aqui que encontra a Cordilheira dos Andes, vindo em direção à Cordilheira dos Andes, quando chega nessa área, chove, ou então ela vai entrando, vai descendo pela região, e aí é responsável pela quantidade de chuvas e umidade nas áreas dos países do Brasil, Argentina, Paraguai, e por aí vai. Logo agora, depois, a gente vai falar sobre a hidrografia do continente americano. A gente vai ver que o continente americano é muito rico em rios, com escoamento nas vertentes. A gente vai ter na América a vertente do Ártico, a vertente hidrográfica do Atlântico, a vertente hidrográfica do Pacífico e a vertente hidrográfica do Golfo do México. Lembrando que vertente, a ideia de se falar em vertente hidrográfica
é justamente quando eu falo que é a direção dos rios de uma bacia hidrográfica, aonde esses rios vão desembocar, né? Aonde eles vão chegar. Então a gente tem aqui a vertente do Ártico, que é aqui em cima, a vertente do Atlântico Norte, que é essa parte, a vertente do Atlântico Sul, que é toda essa outra parte. Aí nós temos a vertente do Golfo do México, que é essa parte, e aqui, que é a vertente do Pacífico. Então, a gente tem essas cinco vertentes, né? Quatro vertentes, desculpa. Dentro da América. E aí, começando a falar da vertente do Ártico, vamos voltar aqui no mapa um pouquinho, que é essa área aqui mais acima do Canadá, né? Uma área bem próxima ali ao Círculo Polar Ártico, essa parte mais norte, né, do planeta. Então a gente tem esses rios que escoam para o Oceano Glacial Ártico. Essa área é uma área de poucos rios, né, uma região com poucos rios, por estarem principalmente localizadas numa área de clima frio e polar. Lembram que a gente já falou sobre os climas, entendeu? E aí, por terem localizados em áreas de clima frio e polar, a maior parte dos rios ficam congelados quase o ano todo. Nessa vertente, o principal rio é o rio Mackenzie, que está lá no noroeste do Canadá, que ele é navegável aproximadamente por 5 meses do ano, justamente no período do verão, porque, igual eu falei, durante os outros períodos, a maior parte do ano, os rios dessa vertente estão congelados. Além de ser um rio navegável, também é um rio que serve de fonte de alimento para a população, além de ser o grande ponto turístico. A partir de 1970, da década de 1970, a gente começou a utilizar esse rio para o potencial hidrelétrico durante o período que é possível ele estar utilizável e até mesmo nas áreas onde ele não fica totalmente congelado. A vertente do Atlântico, a gente vai dividir elas em duas, que vai ser justamente a vertente do Atlântico Norte e a vertente do Atlântico Sul. Ela é caracterizada pelas grandes bacias hidrográficas do continente que vão se dirigir para o Oceano Atlântico. A vertente do Atlântico Norte, que é na área acima, né, na América do Norte, ali, a gente vai ver que a gente tem as margens do Rio São Lourenço, que é o principal rio da vertente do Atlântico Norte, onde estão localizadas as áreas mais populosas e industrializadas dos Estados Unidos e do Canadá. Por que a gente vai ter a área mais populosa e industrializada dos Estados Unidos e Canadá ao longo do Rio São Lourenço? Justamente porque ele é um rio navegável e é por esse rio que escoa a maior parte da produção industrial que é transportada, a maior parte da produção industrial para o Oceano Atlântico. Então, além dele possibilitar o comércio entre as cidades que passa, ele tem essa característica de escoar a produção industrial, por isso eu tenho uma população e a indústria se concentrando às margens desse rio, tornando o principal rio da América, da vertente do Atlântico Norte. Tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, essas cidades vão se formar como centros de comércio e serviços, como é o caso da cidade de Montreal, no Canadá, justamente por conta, como eu falei, da importância que esse rio tem na situação do transporte industrial, como também para escoar os produtos agrícolas. Esse rio liga o Oceano Atlântico à região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos e no Canadá, que é a maior região lacustre da América. Quando eu falo lacustre, está relacionado a lago, ou que está próximo ou sobre o lago, né? Na verdade, a região dos Grandes Lagos não é só a maior da América do Norte, como também é a maior região lacustre de todo o mundo. Logo depois eu tenho a vertente do Atlântico Sul, que vai ser na América do Sul, todos os rios que desembocam no Oceano Atlântico Sul, na parte sul do Oceano Atlântico. Então a gente vai ter o Brasil, que é o país mais bem servido de rios no continente americano, né, na América do Sul, e que tem a bacia do Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. O Rio Amazonas não é um rio totalmente brasileiro, ele nasce fora do nosso país, fora do Brasil, né? Que os rios dessa bacia nascem na Cordilheira dos Andes, e no Planalto das Guianas e no Planalto Brasileiro. Então a gente tem
a bacia do Rio Amazonas sendo formada com nascentes em diversos rios. E aí a importância do Rio Amazonas se dá principalmente porque ele drena, ele passa por toda a floresta amazônica e por irrigar as extensas áreas de planícies que são muitas vezes utilizadas para navegação. Essa é uma característica muito significativa dessa bacia hidrográfica. Logo depois, a gente tem a bacia do Rio São Francisco, que aí, no caso, é um rio totalmente brasileiro, que é um rio de extrema importância para o Nordeste brasileiro, porque o São Francisco é o único rio que ele passa dentro de uma área de semiárido, dentro da área do sertão nordestino, e é capaz de não secar. Ele pode diminuir seu volume d'água, pode diminuir sua vazante, mas não seca. Ele tem essa capacidade de passar dentro do sertão e não ter esse processo de seca. Além disso, o São Francisco ele é muito utilizado, não só ele, como toda a sua bacia, é muito utilizável tanto para navegação quanto para produção de energia elétrica através da hidroeletricidade. Logo depois a gente tem a bacia Platina, que é composta pelos rios Paraná e Uruguai, que são grandes fornecedores de energia hidráulica. O Rio Paraguai é importante para a navegação da região do Pantanal Mato Grossense. E aí a gente vê que, por exemplo, nessa bacia, na bacia Platina, é onde está localizada a maior usina hidrelétrica da América, que é, no caso, a usina binacional de Itaipu, que é formada pelos países do Paraguai e Brasil. Logo, a gente tem a vertente do Pacífico, que é todos os rios que desembocam no Oceano Pacífico, né, que são localizados na América do Norte, que a gente vai destacar o rio Yukon, no Alasca, e os rios Colorado e Columbia, nos Estados Unidos, que tem nascente nas regiões montanhosas. As características são rios de pequena extensão e são rios encachoeirados, ou seja, que tem quedas d'água. Então, tem muita importância para a produção de energia elétrica através das hidrelétricas. E depois a gente vai ter o Golfo do México, né, o vertente do Golfo do México, são os rios que desembocam no Golfo do México. A gente vai destacar a bacia dos rios Mississippi, que é a maior bacia hidrográfica da América do Norte, porque atravessa lá a planície central dos Estados Unidos, tendo a importância para irrigar lavouras e também escoar a produção agrícola e minérios por meio desse transporte. Dentro dessa vertente, a gente vai destacar, além do rio Mississippi, o Rio Grande, porque ele faz a divisa natural entre os Estados Unidos e o México.